a nossa pastora aqui. Olha que maravilha. A pastora com um negocinho no cabelo, não sei o que é, mas... Então, eu vou... Uma coisa, então, estou falando da igreja, gente. Eu até comentei isso. É o João falando, tá? Vocês sabem quando eu falo é o João falando, você sabe que não vem da Escritura, vem de mim, né? Então, eu estava conversando isso com a pastora, um sentimento que eu tenho, e já tinha nessa igreja que quando o Espírito Santo não está na igreja, não há milagres, não há nada de novo. Olha, quando o pastor começou a criar isso aqui, 100 anos atrás, já faleceu, etc, etc, havia milagre, atrás de milagre, atrás de milagre. Eu vou falar só isso. Eu pedi para a pastora amada aqui, nossa amada pastora Nilva e nosso pastor Jones, nossos pilares da igreja, né, do Telegram, ela é o pilar da igreja do Telegram, os dois. Eu pedi para eles compartilhar um pouco dessa experiência sobre milagres, essa parte do Senhor, sobre os milagres de Deus. Eu vou compartilhar só um, tá? Havia tantos milagres, gente, nessa igreja. Havia tantos milagres nessa igreja, gente, que eles tinham um jornalzinho que mandava para todos os membros da igreja nessa época. Eu estou falando por quê? 30 anos atrás, por aí, né? Falando dos milagres acontecendo com os irmãos. Eu vou falar só um por causa de tempo. Então, estava esse marido e mulher, eles estavam num barco, e eu nunca esqueci isso, eu li isso umas 4 vezes, nunca esqueci disso. Eles estavam num barco, esses barcos de vela, que vira rápido, né? Ele vira facinho. E era noite, e esse casal decidiu dar uma volta ao redor de onde eles moravam, ali no mar. Aconteceu que eles se distanciaram um pouco do mar, ficou à noite, o vento bateu e virou o barco. Olha só. E eu estou lendo aqui o que o marido escreveu, né? O barco virou, agora está ele e a esposa dele segurando no barco e tentando flutuar em alto mar à noite e chovendo, tá? E com frio. Ele falou que ele estava a uma distância do mar, que ele podia olhar a praia e ver as luzinhas na praia. Mas eles estavam longe, mas ele podia ver as luzinhas na praia. E ele segurando nesse barco, né, o mar descendo e subindo, etc, etc. E ele falou que ele olhou para a esposa dele, e a esposa dele já estava ficando azul. Os lábios dela estavam ficando azul porque ela estava se congelando. Ó. Estava se congelando devido ao tremendo frio que tem aqui o Oceano Pacífico. Muito, muito frio, tá, gente? Muito, muito frio. É frio demais. Aquele que você, uma vez eu fui aqui visitar com a minha família, você põe o pé no mar, você já sente as agulhadas do mar no seu pé, de tão frio que é. Então ele olhou para a esposa dele, no meio da noite, debaixo de uma tempestade, de chuva e vento, a esposa dele morrendo devagarzinho na frente dele, com frio. Ele falou claramente, eu lembro disso claramente, ele baixou a cabeça e orou para o Senhor e pediu a ajuda do Senhor. Não lembro especificamente as palavras deles, não é relevante, é claro, mas ele orou ao Senhor, e sabe o que aconteceu? Ele disse que ele olhou para o céu, onde estava coberto, onde eles estavam totalmente cobertos de uma tempestade, de nuvens, de chuva, etc, etc. Abriu um buraco onde eles estavam, abriu um buraco, ele falou que ele olhou para cima, ele via as estrelas do céu, olha só. Então abriu um buraco entre essas nuvens, e ele disse que essas nuvens de tempestade, quando elas estavam vindo, ela batia nesse buraco e desviava do buraco. E não acabou aí, não. Depois que o Senhor já abriu isso aí, ele falou que um vento quente desceu do céu em cima deles. E olha, gente, ficou assim a noite toda. Olha só. Olha, a noite toda, apesar de eles estarem no mar frio, esse vento quentíssimo descendo sobre eles, né? E a chuva acontecendo ao redor dele num círculo e ficou assim a noite toda. Olha só. É só isso que eu quero parar por aqui. Aí eu falei, pastora tem muitas coisas a falar, e eu tenho outras coisas que falar também, mas eu não quero que ela fique só ali com esse olhar maravilhoso. O pastor aí, sorriso maravilhoso. Né? eu vou tirar isso aqui, aumentar. Pastora, bom dia! Desculpa, eu apresentei vocês, mas eu fiquei encarregando de fazer essas coisas. Bom dia.
O que aconteceu? Tá? Vocês estão mudos? Vocês estão mudos? Está mudo, pastora? Vocês estão mudos? Aí. A paz de Jesus. Eu voltei a falar. Tá bom. Bom dia para você e boa noite para todos os nossos irmãos, a paz do Senhor Jesus. E eu estou aqui para falar os milagres que nós estamos vendo e, olha, eu estou falando vendo no literal mesmo, sabe? Nós estamos conseguindo ver com nossos próprios olhos o que a mão do Senhor está fazendo nos nossos grupos de oração ali do Telegram, que o pastor João deixou na descrição do canal. As nossas orações ali para todos que são da igreja do Telegram e para os que não são também, é segunda, quarta e sexta-feira. Nós começamos às 3 horas da manhã, depois comigo e com o pastor Jones, e com o pastor João, e às 6 horas da manhã, a pastora Maria Cristina, às 9 horas ela também, ao meio-dia, pastora Cláudia, às 15 horas, irmã Fabiola, às 18 horas, eu e o pastor Jones novamente, às 21 horas, irmã Lorena, não, irmã Sandrinha, às 22, irmã Lorena, e às 23, irmão Douglas e irmã Liduína. Então, nós temos oração o dia todo. E é uma bênção, porque acontece, a gente colhe os relatos dos milagres. E aconteceu um grande milagre. Nós estávamos orando por um casal que tinha separado. E o esposo simplesmente foi embora. Do nada, voltou para a casa da mãe e deixou a esposa depois de 7 anos de casado. E ela estava muito entristecida. E ela é aqui da igreja. E a gente começou a orar, buscar a presença do Senhor, jejuar em relação a isso, porque aquilo que Deus uniu, quem é o homem para querer separar? Só que tem uma coisa, já que eu vou começar a pregar, pastor João, tem coisas que não é Deus que uniu. Existem casamentos que foi o homem que uniu através da desobediência, através da insistência, porque muitas vezes nós não estamos no centro da vontade de Deus, muitas vezes nós estamos no centro da nossa vontade, e daí a gente quer colocar Deus no centro da nossa vontade, a gente vai lá e casa errado, e daí o que acontece? Não é bênção. É interessante, por isso que Deus foi específico, o Senhor Jesus foi específico, né? O que Deus, né? Uniu. Que Deus uniu, não separa o homem. Mas a gente sabe que realmente existe a vontade do ser humano e do inimigo também. Sim, e muitas vezes existem casamentos que não foi Deus que uniu. Mas no caso dessa irmã aqui, foi Deus que uniu. E o inimigo tentou realmente separar. Mas só que Deus é poderoso. E o Senhor Deus usa as pessoas, aqueles que buscam em espírito e em verdade. E é essa a proposta das nossas orações. Buscar ao Senhor em espírito e verdade. E o que aconteceu? Essa irmã relatou aqui para mim, o Senhor está respondendo o nosso clamor. Daí ela falou o nome do esposo dela, veio aqui ontem à noite, disse que me ama, não tem paz por estar separado, e que sou a mulher da vida dele, que não consegue viver sem mim, que sou a esposa dele e quer cuidar de mim. Ô, glória! E quer viver uma vida de paz comigo, e quer arrumar a vida nossa perante Deus, ou servo, e se tornar um servo do Altíssimo. Deus é bom, Deus é bom, eu ainda estou em choque. Ela falou que estava em choque. Então, o esposo dela voltou para casa e transformado. Glória a Deus, porque não basta um esposo voltar para casa, precisa ver o milagre da transformação. E a gente viu isso. Amém? Amém. É como nós e o pastor João estávamos conversando. Realmente, a igreja que tem a presença de Deus, que ela é, digamos assim, autenticada, selada por Deus, né? Que o candelabro está ali aceso, essa igreja tem que ter milagres mesmo. Ela tem que haver milagres, né? Tem que haver a manifestação
de Deus, do sobrenatural. Em nome de Jesus, né? Amém. Glória a Deus. Realmente a igreja tem que ser reconhecida pelos seus milagres. Aqui, mais um testemunho. Amados, nós estávamos na oração das 18 horas ontem, e uma das irmãs amada ali que participa da oração, ela disse que está acontecendo muitos milagres na vida dela, mas esse foi extraordinário, porque nós realmente estávamos falando da questão de que Deus criou o mundo através do haja. Que haja luz, e houve luz, e haja o firmamento, e houve o firmamento. Então, o Senhor, através da palavra, do poder da palavra. Então, nossas palavras têm poder. E eu sempre falo, use a sua boca para abençoar. Amém? Então, e o que aconteceu? Tinha morrido um passarinho da criança, da filha dela. E a criança estava chorando, estava triste, e o passarinho estava morto. E o que essa sábia mulher de Deus, com fé, fez? Ela pegou e colocou o passarinho na palma da mão dela e colocou a outra mão em cima e começou a profetizar na hora da oração, conforme nós estávamos ali profetizando. E ela pediu para Deus. Olha só que fé, eu não sei se eu teria essa fé naquele exato momento. Ela pediu para aquele passarinho ressuscitar. E, milagrosamente, o passarinho ressuscitou. Interessante que foi na hora da oração, né? Foi na hora da oração. Foi no momento onde estava ocorrendo a oração, né? E pregação da palavra. Sim, e simplesmente ela pegou e mostrou na câmera ali o passarinho vivo. Amém, amados? Amém. É algo sobrenatural. Glória tá? a Deus. Amém. Louvado seja Deus. E essa irmã recebeu também o perdão de uma dívida. Esse ano, eu estava conversando com o pastor João, é o ano do Shemitah, ou Shemitah. Então, é o ano do perdão das dívidas, o sétimo ano, o ano do descanso da terra, o ano do perdão das dívidas. E eu nem sei se a irmã sabe disso, e eu esqueci de comentar ontem com ela, que esse é o ano do perdão das dívidas, e é o ano do perdão das nossas dívidas com Cristo Jesus também. Busque a Deus, vá para a presença dele. Se você acha que ele não te perdoou, vai de novo. Tenha certeza, esse é o ano do perdão. Glória amém? A Deus, amém. Então, e a irmã pegou e falou que ela tinha uma dívida muito grande e simplesmente ela não tinha condição nenhuma de pagar aquela dívida porque ela também estava com problema de saúde, não estava podendo trabalhar. E a pessoa foi até ela e até o esposo dela e falou: olha, nós estamos perdoando a sua dívida. Amém? Glória a Deus e aleluia. Glória a Deus, né? E agora o terceiro milagre na vida dessa mesma irmã. Aquela dor impossível que ela tinha, muito forte. Dores que estavam assim, tipo assim, que ela tinha, eu acho que era de fibromialgia, eu acho, não me lembro muito bem. Ela também foi curada, tá? Eu tenho mais um testemunho aqui, ó. Deus fez um milagre lindo com o menino Júnior na segunda-feira. Eu vou contar primeiro aqui sobre o menino Júnior, tá? O menino Júnior, ele estava brincando de pipa e ele enroscou no fio elétrico, daí sofreu um choque de alta tensão, amados. Ele poderia não estar mais aqui, mas pela infinita bondade do Senhor, ele está. E o médico falou que era necessário amputar os pés e as mãos, porque são as extremidades do corpo, né? Mas louvado seja Deus de Israel. Não precisou nada disso. O milagre da cura do menino foi tremendo, tá? Daí aquela criança, o Júnior, né, na segunda-feira, uma das nossas irmãs recebeu a notícia que o sangue estava circulando em seus pés e nas suas mãos, e não haveria necessidade de amputação. Deus ouviu nossas orações. O pastor dele pediu para agradecer a cada um dos intercessores e glorificou muito. Deus, então, até o pastor da igreja deles agradeceu aqui a nossa igreja, porque a nossa igreja é fundamentada em Cristo.
A nossa igreja, ela é fundamentada em Cristo, e Cristo fazia milagres. E Cristo disse também que nós faríamos os mesmos milagres ou maiores ainda. Estamos vendo os milagres de Cristo, né, pastor João? Glórias a Deus. Amém. Então, deixa eu só ver mais um aqui. Uma irmã recebeu um outro milagre também. Deixa eu ver aqui, amados. Eu acho que eu não coloquei aqui. Era questão de doença. Muitas pessoas estão recebendo dons do Espírito Santo, tá? Dons de língua. Estão recebendo dons de oração, dons de cura, dons de milagres e dons de maravilhas. Nós estamos recebendo a paz que excede todo entendimento. As pessoas dentro das casas estão recebendo a paz. As vidas estão sendo transformadas. Amém? E aqui a minha amada irmã Lorena também, ela colocou aqui, ó, essa palavra aqui foi dela. Querem ser purificados? Querem ser santificados? Querem ser transformados? Querem ser curados? Querem ser libertos? Leiam a minha palavra somente. A minha palavra é o alimento espiritual. Ó, noivas minha, sejam obedientes à minha palavra. Ouçam o que o Espírito Santo diz a vocês. O Senhor quer derramar os dons. Comam, se encham, alimentem-se para receber os dons. Se vocês não estiverem fortes, não suportarão o peso da glória que vem sobre a igreja do Senhor. Amém? E tem outra coisa, né? As pessoas estão recebendo o crescimento espiritual aqui. Sim. Nós estamos vendo. A gente Até faz um tratamento da nossa parte, completo. da minha parte também, a gente vê a manifestação do Espírito Santo, né? Quando a gente vê as pessoas crescerem, porque é como eu sempre falo, o maior milagre que existe é a transformação do ser humano. E é o crescimento dele para ser alguém melhor, alguém mais espiritual, mais próximo de Deus. Esse é o maior milagre. Amém, glória a Deus. A transformação, a autotransformação, o autocrescimento, né? Atingindo, eu digo, o crescimento espiritual, né? Amém. Estando mais próximo do Criador, do nosso Deus, né? Glória a Deus, em nome de Jesus. Amém, pastor. Amém, glória a Deus. Glória a Deus. Eu tenho um exemplo aqui para passar do Harry Groover. Eu queria pedir para vocês uma coisa, pastor, se vocês quiserem fazer assim, de pegar a mensagem que foi dada hoje de manhã. Eu gostaria que vocês falassem a mensagem que o senhor tem dado para mim. Quando eu terminar aqui de mostrar o Gary Groover, eu gostaria, se vocês gostariam de ler a mensagem aqui, que foi dada hoje de manhã, enquanto isso, eu vou terminar aqui a parte dos milagres, aí eu volto com você. Gente, tem uma mensagem do Senhor aí, uma mensagem para ser dada, tá? Eu quero passar ela aqui. Então, gente, voltando aqui aos milagres, eu vou manter ainda o pastor e o pastor, porque eles vão ler para você aqui a mensagem de Deus, tá? Isso aqui, esse pastor aqui, nós temos aqui, ele é chamado Harry Groover, os dois já faleceram, já estão com o Senhor, e quando eu li do irmão, uma irmã que teve um problema, não é problema, que estava na igreja e orando, e caiu esse ouro refinamento sobre a pessoa, me lembrei exatamente desse momento, esse rapaz está vindo da China para entrevistar os dois. Esse Harry Groover começou a pregar sobre o pastor quando ele tinha 18 anos, e ele fala, eu não sei a tradução correta no português, pastor andante, eu não sei como é que é isso, mas o Senhor levava ele para as cidades, em todo o mundo, para orar para as cidades. E o Senhor demonstrava, o Senhor mandava o dinheiro para eles, ele recebia o dinheiro, e ele viajava para os lugares, e ele andava as ruas dessa cidade, orando para a cidade. Ele fez isso toda a vida dele, e o Senhor deu dinheiro para ele fazer isso toda a vida dele. E no início, ele falou, Pai, se é o Senhor que mostre para minha esposa também esse negócio, e o Senhor mostrou para ela também, que essa era a missão dele. Essa é só uma parte, o Senhor tem mostrado muita coisa para ele, coisa fantástica, tá, gente? Eu não tenho tempo aqui para falar. Só vou adicionar só isso aqui. Uma hora o Senhor tinha 2 anjos caídos lá em Roma, na Itália, e o Senhor queria prender esses anjos caídos. Enorme, ele falou, tinha uns 30 metros. Então o Senhor transladou ele
na rua de Romana, e o Senhor transladou 7 outros cristãos ao redor do mundo para ficar atrás dele orando. Enquanto ele descia essa escada orando, os irmãos estavam atrás dele orando, e ele sentia a oração deixando ele poderoso. Daí a oração, né, gente? A oração é muito poderosa, né? E quando ele chegou embaixo desse negócio, ele viu 2 anjos caídos enormes dos 2 lados. E eu não vou contar a história toda, mas o anjo falou, não era, os caídos, né? Não era para você estar aqui, etc, etc, etc. E ele falou, eu estou aqui por causa do nosso Senhor Jesus Cristo. Aí um desses anjos ia fugir, falou, não, você não vai subir, você vai ser acorrentado até o momento de você ser julgado. E desceu essa corrente enorme e pegou ele. Só queria falar isso, coisa inacreditável sobre esse pastor. Só mais uma coisa que eu já falei nesse canal, ele é aquela pessoa que eu te falei que ele dirigia, ele estava dirigindo essa montanha e tinha uma placa dizendo Vale Boca do Diabo, um negócio assim. Ele, por conta própria, decidiu parar o carro e orar e pedir possessão daquele lugar para o Senhor. E ele estava orando, pedindo possessão daquele lugar, em nome do Senhor, para o Senhor. E na hora que ele virou para sair, ele recebeu um murro no estômago do maligno. Ele estava falando aqui, e que quase derrubou ele lá embaixo, a história continua, e ele fala para o Senhor, por que isso deixou isso acontecer? E o Senhor falou, eu nunca falei para você estar aqui ou fazer isso. Daí é muito importante a obediência, viu, gente? Obediência no Senhor. Mas não é isso, porque está aqui. Se você continuar aqui, eu cortei o vídeo, ele começa a receber pérolas do Senhor, logo na idade que ele vai contar a história aí, ele estava no Japão, aí ele está falando, e ele orando para o Senhor, e logo perante ele apareceu isso, ó. Isso simplesmente caiu na frente dele quando ele estava orando para o Senhor, isso caiu na frente dele na cama, que era um presente de casamento para dar para a esposa dele, e a história continua, etc, 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 mas não acaba aí. No outro vídeo que eu peguei dele, eu não tenho tempo para mostrar tudo isso, né? Agora aqui é o interessante, aqui está ele entrou na Bíblia, porque ele estava falando para o rapaz, você acha que não tem nada escrito na Bíblia sobre as pérolas? Tem. Aí ele foi em Malaquias 3:16, fala, então, aqueles que temeram o Senhor falaram frequentemente um ao outro, o Senhor atentou e ouviu, e um memorial foi escrito diante deles para que os que temerem o Senhor e para que se lembrarem do seu nome, aqui está escrito, e eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos, naquele dia serão para mim joias. Então ele mencionou essa escritura, serão para mim joias. E aqui, olha que interessante, eu não lembro que ninguém fez isso, então ele está lendo esse versículo da Bíblia, aqui é a esposa dele, como eu te falei, e deixa eu seguir em diante, tá? Como eu te falei, isso aqui, ele está continuando lendo a Bíblia, e agora ele vai lá e vai trazer as joias que, quando ele pregava, caía nas pessoas. Aqui está, ele começa a mostrar, eu vou mostrar para vocês aqui, tá? Essas são as joias que caíam nas pessoas, e tá todo mundo, é claro, abismado em ver isso. Vai mostrar mais aí. Então, esses fatos, esses milagres realmente aconteciam, gente. Realmente aconteciam. Olha só essas joias, e todo mundo abismado. Essas são joias que caiu do teto enquanto ele pregava. Tá? E aqui o rapaz da China, todo mundo abismado, quem não fica, né? Ele também, teve um tempo que ele orando, e desceu ouro refinado nos ombros dele. Diz que os irmãos, eu não tenho esse vídeo, os irmãos, quando ele pegava o ouro dele, assim, passava no rosto, eu lembro ele fazer isso aqui, passando o ouro no rosto deles, tá? O Senhor faz realmente os milagres. Aí está as pedras aqui, ele coletou, enquanto ele pregava, que caiu do teto em cima dele, caía ao redor, etc, etc. Lindo ao Senhor, né? E tem mais, ele fala mais, deixa eu ver se mostra mais aqui, eu acho que é só isso. Eu queria mostrar isso para vocês, que eu lembrei esse fato, que quando a irmã tocou sobre isso, aqui está as pérolas, que está escrita também em Malaquias. Então é só isso que eu quero falar para vocês. A igreja do Senhor, o Senhor faz esses tipos de milagres, aqueles que agradam ele, né? Eu vou parar já por aqui. É lindo demais o Senhor, né? O que eu sei de todos os pastores que eu tenho lido, realmente só ele apresentou certo. Tem muita coisa que falar. Nossa, uma carreira, né? Os dois, como eu te falei, já estão falecidos.